última coisa que sobre desempenho, a gente está falando da tabela, mas sobre desempenho, e a gente está falando na imagem de Barleta. Barleta entrou no segundo tempo contra o Trem, deu um gol e uma assistência, um nível muito abaixo, ele vai subindo na escadinha. O Trem foi um adversário muito abaixo. O Alt é muito acima do Trem. O Alt é mais acima, né? Mas é um nível acima do Trem, mas continua sendo ainda não um jogo determinante para dizer, ó, esse cara vai render isso. Mas ao mesmo tempo, quantos jogadores não jogam mesmo contra esses times e não conseguem render? Sabe uma coisa que eu acho determinante, Cássio? Pablo Diga jogou os 2 jogos, acho que não conseguiu render. Então, os caras jogou contra um fraco, rendeu, jogou contra um pouquinho melhor, rendeu também. Então, assim, o cara fez 2 partidas onde ele cabia, um ótimo início de Barleta, mas para não ficar também só em Barleta, porque é um jogador que não tem assistência, não teve gol, tem nada, mas mais uma boa partida do Lucas Lima. Não sei se você achou assim, cara, ele realmente chegou de uma forma que eu não esperava no esporte. Eu achava que ia ser o que vem sendo até agora Luan do Vitória. Deixa. Vou dar 2 observações aqui, justamente por causa da última frase de Cássio. Eu vou começar por Lucas Lima. Não, Luan do Vitória, assim, Luan não dá para comparar, claro, foi exagero, mas eu quis dizer assim, claro, mas assim, foi exagero. Mas São 104 jogos em 2 anos. Não, foi exagero, mas o ponto que eu quis fazer, que eu quis dizer assim, não, o torcedor do Vitória não tinha tanta expectativa por Luan, a linha era essa, eu não tinha tanta expectativa com o Lucas Lima, era só isso, mesmo com toda essa quantidade de jogos, e eu acho que ele chegou num nível de competitividade muito acima, que ótimo, na verdade, mas muito acima do que eu esperava. Sabe o que me chama a atenção em Lucas Lima, Fred e Cássio? Que ele tem se destacado principalmente sem a bola. Estou achando muito interessante. No jogo todo. Ele, Alan Ruiz, tem um papel fundamental para que esse falso kamikaze do esporte funcione. Isso, tem um comprometimento de marcação ali importante. Esse falso kamikaze só é falso e não um kamikaze completo se Lucas Lima e se Alan Ruiz se entregarem o suficiente fisicamente, em forma de mobilidade em campo, consciência defensiva, ofensiva, se eles forem jogadores muito intensos. O Sport precisa de Alan Ruiz e Lucas Lima com alto grau de intensidade para que tudo isso funcione. Até porque o Sport não tem laterais que são exímios marcadores. Se tivesse, tá? Até você conseguir respirar mais. Mas não tendo esses 2 jogadores, esses laterais com essa característica, Lucas Lima e Alan Ruiz são imprescindíveis, mas pode seguir, Celso. Não, era só esse acréscimo aí em relação à performance de Lucas Lima. Realmente me chama a atenção o fato de ser algo que tem contribuído muito para o sistema de marcação. Muita combatividade, sabe? Disputa por espaço. Acho que é um cara que está se doando, sobretudo. Talvez... esses caras são inteligentes, né? Por mais que é todo estereótipo, esses caras são pessoas inteligentes. E, Lucas Lima sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer na carreira dele mais a essa altura, sabe? Sabe Lucas que Lima, não... Talvez, é o que eu falei, tem uma diferença. Quando o Cássio falou eu nem ia comentar do Lucas Lima, mas a última frase de Cássio, que o Cássio até meio que já retirou, foi o que me fez até começar por ele, porque tem essa diferença fundamental. O Lucas Lima são mais de 100 partidas em 2 anos. Ou seja, de alguma forma, os treinadores, Vojvoda, os técnicos que passaram pelo Santos, olhavam assim, vou colocar. Agora, de fato, ele não vinha sendo aquele jogador diferencial que desenhou que seria. Então, pesa sobre ele um Lucas Lima que talvez não exista mais. Talvez tenha sido um recorte muito curto. Mas o Lucas Lima que existe... É interessante. Nesse nível que o Sport está enfrentando, talvez numa Série A, primeira página, não. Talvez não. Mas para esse cenário, muito interessante. Se ele trocar
o primor técnico que ele conseguia levar em determinado ali na primeira metade da carreira e trocar isso por um comprometimento tático, né, com vigor, com competitividade, e ele vai ter espaço no futebol por um bom tempo aí, pelo menos no futebol brasileiro.